Passamos 2 semanas lá na Europa e foi um tempo muito abençoado, um tempo de algumas lutas e algumas vitórias muito sérias, e onde Deus confirmou muita coisa, falou muito ao nosso coração, houve muitos desafios, muito trabalho, muito cansaço e muitas coisas boas também. Nós fomos enviados daqui, né? Há 4 domingos atrás, exatamente. A gente estava num culto aqui de manhã, sendo enviados, a equipe toda, né? Hoje faltam algumas pessoas que não puderam vir, mas estão aqui 5 dos 12, né? Eram 12 enviados e 5 estão aqui para dar o testemunho, para estar compartilhando o que Deus esteve fazendo durante esse tempo da viagem. Eu queria passar rapidamente um PowerPoint com algumas fotos para contar a história da viagem, de forma bem simples. A gente vai dizer o que aconteceu especificamente, né? E a gente começou a reunir, são reuniões de preparação essas aí, que você está vendo fotos. Essa foto é interessante porque tem 10 dos 12 membros da equipe que foram enviados. Estão faltando aí só a Jandira, que mora no Rio de Janeiro, ela é líder de uma igreja batista lá em Copacabana, e está faltando também a Paula, que é filha do Elcio e da Elizabeth, e que mora lá em Hereford atualmente, mas os outros 10 estão todos aí. E pode passar. Aí foi durante o bazar, que foi feito aqui na igreja, né? A gente teve um tempo, no tempo de preparação, também um tempo de trabalho para arrecadar fundos para a viagem, porque tinha despesas, né, a serem supridas, principalmente na parte de transporte. Esse aí foi o nosso culto de envio, como eu falei, 4 domingos atrás, né? A gente estava aqui sendo enviados, né, pelos líderes da igreja. A igreja orou, abençoou, enviou esse grupo numa missão. E pode passar. E está aí o comecinho da nossa viagem, né? Depois que a gente chegou em Londres, né? Londres está aqui, ó, não sei se dá para você ver aí o Azinho aqui, é o começo da viagem. Nós fomos de avião até Londres. De Londres nós nos dirigimos para a cidade da Inglaterra de Yeovil, aqui embaixo, do lado esquerdo. Yeovil é onde fica o ICC, Yeovil Community Church, que é uma das igrejas líderes do projeto, né? A única igreja inglesa envolvida diretamente no projeto é essa igreja. Essa é a nossa recepção lá, o dia que nós chegamos à noite. Foi numa sexta-feira, num sábado, aliás, nós chegamos sábado no início da noite. E esse é o culto no domingo, em que a igreja em Yeovil nos enviou para a França junto com a equipe deles, né? Foram brasileiros e ingleses juntos fazer essa viagem missionária na França. Pode passar. Aí estão aí algumas das mulheres do projeto, né? Mulheres líderes. Tem a Geralda, a Jandira lá do Rio, tem a Graça e a Jan, que é a esposa do Malcolm lá de Yeovil. Pode passar. Aí a segunda etapa, depois que a gente passou o fim de semana em Yeovil, né? A gente saiu para a França, né? E nós fomos lá para a região de Paris, está aqui embaixo Paris, onde a gente tinha um compromisso no dia 2, na quarta-feira. Essa viagem foi no dia 1º. E essa foto aí já é durante a reunião com uma organização francesa chamada France Mission, que é tipo uma federação, como o Sal da Terra também, e que planta igrejas na França desde 1957. Eles têm uma vasta experiência com plantação de igrejas na França. E aí nós tivemos a oportunidade de contar a história da nossa igreja, dizer quem que nós somos. Eles contaram a história da igreja deles, né? Contaram o que é a France Mission. Os ingleses falaram da igreja deles em Yeovil também. Cada um contou lá a sua história para a gente se conhecer melhor. E no mesmo dia, depois dessa reunião, que foi uma reunião importante, a gente travou bastante relacionamento, conheceu líderes, conversou bastante com as pessoas. Passamos lá umas 4 horas e meia, 5 horas nessa reunião. E aí a gente partiu daqui de Paris, está aqui em cima, né? Para os objetivos da nossa viagem durante a semana, que era essa cidade aqui chamada Blois, e uma outra equipe, a nossa equipe se dividiu, né? Uma parte ficou em Blois, e a outra equipe veio aqui para baixo, em Châteauroux, né? Nós íamos ficar trabalhando nessas igrejas aí durante um tempo. Isso aqui é um mapinha para ajudar a mostrar onde que a gente realmente estava. Aqui onde está escrito Zoom, é porque é a chamada Île-de-France, que é a região metropolitana de Paris, né, onde está Paris e várias cidades ao redor. E a gente, quando veio, a gente veio para cá, aqui na parte de cima, no norte, né, numa região chamada Asnières, que é onde tem uma igreja da France Mission. Foi lá que a gente se reuniu. E daqui a gente desceu. Châteauroux está aqui embaixo. Esse aqui é o município, porque na verdade a França é um país, mas ele é um pouco maior do que o estado de Minas Gerais. Então tudo que a gente está vendo aí são estados, não são na verdade estados, são municípios, né? Então a gente estava aqui, ó, em André, né, na igreja de Châteauroux. O nosso grupo em particular, que é o pessoal que está aqui, exceto o Tiago. O Tiago era do grupo Châteauroux, né, Tiago? O restante era do grupo Blois. Ficou aqui em cima, nesse cantinho aqui, ó, na cidade de Blois. E aqui embaixo tem uma outra cidade que depois a gente veio visitar. Então a gente ficou nessa região aqui central da França. Como vocês podem ver, esse aqui é um mapa de penetração da igreja, de quantidades de igrejas por 10 mil habitantes. E aqui mostra, ó, o máximo que você tem no território francês, essa parte escura aqui, ó, dá menos de uma igreja para cada 10 mil habitantes, que é aqui embaixo e aqui nesse cantinho.
todo o restante vai decrescendo. A região onde nós estávamos tem 0,2 igrejas para cada 10 mil habitantes. E esse mapa é importante porque isso aqui definiu uma estratégia das igrejas evangélicas francesas, através da sua associação, que chama CNEF, e eles decidiram fazer um trabalho para alcançar a meta de ter pelo menos uma igreja para cada 10 mil habitantes lá na França hoje. Não é o suficiente, mas é o que pelo menos ajudaria a preencher os vazios das regiões que estão muito mal atingidas, mal alcançadas ainda pelo Evangelho. Pode passar, por favor. Essa é uma foto do pessoal reunido em Châteauroux, da igreja, com a equipe. Alguns membros da equipe estão aqui, brasileiros, e tem ingleses também espalhados aqui pelo meio, alguns deles. Então era uma equipe mista, brasileiros e ingleses, né? E isso aqui somos nós, lá na cidade de Blois. No domingo, domingo dia 6, a gente pregou de manhã lá na igreja em Blois, né? Eu pregando. Esse rapaz aqui é o pastor Michel, ele é brasileiro, um missionário da igreja presbiteriana, que está cedido para a France Mission, e ele trabalha como plantador de igrejas e pastor dessa igreja em Blois, né? Estava aqui traduzindo a gente. Essa aqui é a casa do Michel, do pastor, a esposa dele e o nosso grupo. A gente jantou lá por 2 vezes na casa dele, fomos muito bem recebidos, né? Muito abençoados nesse tempo lá, um tempo realmente de comunhão. Isso aqui é na igreja, no dia do culto, porque a gente foi assim, no domingo dia 6, a gente tinha que ir a 2 igrejas, uma em Blois e outra em Taverny, lá em cima, lá perto de Paris. Então a gente tinha que pregar de manhã em Blois, que o culto era pelas 10h30 da manhã, e depois almoçar rapidinho e partir de viagem para 2h30, 3 horas de viagem, porque o culto em Taverny era 5. Então isso aqui é o horário do almoço. A gente está aqui, toda a equipe, né, e mais algumas pessoas da igreja, líderes da igreja, almoçando juntos, antes da gente partir para Taverny. Isso aqui, durante o tempo que a gente ficou em Blois, a gente visitou a cidade de Vendôme, que é perto, na mesma região, né? Vendôme é a cidade do Patrício. Patrício, esse rapaz aqui, ó, esse senhor, ele é o presidente da France Mission. Ele parou a agenda dele por 2 dias e meio, só para andar com a gente, para estar com a gente conversando, estar compartilhando, falando da necessidade da França, do desafio da França. Essa igreja que é a igreja dele em Vendôme, a igreja que ele pastoreia, e para vocês terem ideia, ele fica nessa igreja um culto por mês, porque como presidente da France Mission, ele não tem como estar permanentemente na igreja, tem que cumprir os compromissos da organização, e não existe pastor para substituí-lo, né? Tem muitas igrejas na França hoje, inclusive na France Mission, várias igrejas, que não tem pastor permanente. É preciso que um pastor de uma outra igreja saia e se desloque para fazer um culto eventualmente ali. As igrejas se reúnem muitas vezes sem pastor. Isso aqui é na casa do Patrício, ele nos levou até a sua casa, fez um almoço para nós no sábado, no dia 5 de outubro. Nós sentamos na casa dele, a parte da equipe que estava lá, 6 pessoas, mais um inglês, 7 pessoas, almoçamos com ele, continuamos a conversar, visitamos a cidade dele. Infelizmente não fomos ao culto da igreja dele, porque não tinha como, era no domingo, a gente já tinha 2 compromissos. Isso aqui em Vendôme também é um ponto alto, onde tem um castelo, um morro no alto da cidade. Nós fomos até lá orar pela cidade. Esse é o momento que a gente estava intercedendo e orando pela cidade. Não dá para ver, mas aqui do lado esquerdo tem uma visão muito grande da cidade, é um lugar alto, você vê a cidade, é um ótimo lugar para oração. Pode passar. Isso aqui já é na igreja em Taverny, lá em Ile-de-France, lá do lado de Paris. A gente saiu de Blois e foi para lá para ficar 3, 4 dias lá. E esse é o culto, a gente chegou lá já 4:45, o culto era 5 horas. A gente trouxe uma palavra, compartilhou. Essa moça aqui é a Angélica, ela é casada com um francês, o Henrique, e a Angélica é do Sol da Terra. Ela foi do Sol da Terra até 2007, quando ela se mudou para a França, foi fazer um curso lá de especialização, ela é engenheira, e ela se formou lá, mas conheceu também o Henrique, eles se casaram e ela mora lá atualmente. E ela é líder na igreja France Mission em Taverny. O pastor da igreja não estava lá porque está numa viagem missionária à França, mas ele se chama Pierre, nós o conhecemos na reunião lá com o pessoal da France Mission. Aqui também o culto em Taverny, a igreja estava cheia, tinha visitantes, né? A gente trouxe uma palavra para a igreja e também um desafio evangelístico também para as pessoas que estavam visitando pela primeira vez a igreja. Pode passar. Essa é uma reunião muito importante que a gente teve numa cidade chamada Loches. Tanto a equipe de brasileiros que estava em Châteauroux quanto em Blois, a gente deslocou para Loches, que era a mesma distância tanto de uma cidade quanto de outra. Aqui é uma igreja onde funciona um centro de treinamento da France Mission, dentro de um novo projeto de implantação de igrejas que eles têm, onde a igreja, ao mesmo tempo que ela é plantada, ela ajuda a treinar líderes que vão plantar a igreja seguinte, né? Esse rapaz aqui chama Rafael Anzenberger, ele é um dos líderes da France Mission, é um cara
cabeça, um cara muito inteligente, formado em doutorado em Colômbia, na Columbia University, e ele é um dos estrategistas da plantação de igrejas na França hoje. Tá? Esse pessoal da France Mission, os líderes da France Mission, são também alguns deles diretores do CNEF, que é a Associação Evangélica Francesa, e por isso estão envolvidos diretamente na estratégia de evangelização do país. E aqui estão os brasileiros, os ingleses sentados, né? Eu estou aqui traduzindo o português na hora, pode passar. E foi uma reunião muito importante, porque mostrou para nós uma visão de como a França pode ser alcançada hoje. Existe uma estratégia, existe uma possibilidade de trabalho e que depende só de alguns fatores. Essa aqui, na mesma reunião, teve um momento de louvor, aqui não dá para ver na foto, está escuro, mas é o Márcio, que está aqui na frente, está tocando violão, o Tiago está no piano. A música é essa aqui, o Lumière du Monde, Luz do Mundo, que era uma música que todas as 3 línguas conheciam, então todo mundo cantou cada um na sua língua, os brasileiros, os franceses e os ingleses. A gente tocou e todo mundo cantou, cada um na sua língua. Meio esquisito, parecendo Torre de Babel, mas ficou muito legal na hora. Pode passar. Foram 2.800 quilômetros aproximadamente de estrada, a viagem inteira, né? Essa foto foi tirada dentro da Zafira que a gente estava viajando, 7 pessoas enfiadas na Zafira, e a bagagem ia toda nessa van aqui na frente, onde estava o pastor Divino, a família dele, e mais a Paula, né? Eram 6 pessoas na van, e a bagagem, e 7 pessoas na Zafira, com mais o Malcolm. E está aí uma visão de dentro da Zafira, a gente enfiado lá dentro, está o pessoal aqui atrás quase sem lugar para movimentar as pernas, 3 no banco traseiro, então foi assim, foi bem estafante, foi bem estressante, né, esse processo de viajar lá por causa do desconforto. Pode passar. E aí depois desse processo todo, nos últimos dias a gente teve um break, que era assim, um último dia livre da viagem. A gente tinha tido, enquanto a gente estava em Tavernier, a oportunidade de visitar Paris, um dia, para o pessoal que não conhecia. E aí a gente saiu aqui, o pastor Divino saiu aqui de Châteauroux, aqui embaixo, na verdade aqui, ó, subiu até Paris, porque o carro dele tinha que pegar a nossa bagagem, e de lá a gente desceu para o litoral da França, aqui num lugar chamado Monte Saint-Michel, e isso para nós foi um presente que Deus nos deu, porque foi assim, foi desestressante o suficiente para a gente aguentar a viagem de volta, que levou 2 dias, né? E tá aí o pessoal, nós chegamos lá à noite, e a gente achou que ia ser um lugar muito ruinzinho, que o hotel era barato, a gente achou que ia ser muito fraco, mas era um hotel legal, né, confortável, tinha um restaurante muito bom. E aqui o pessoal está curtindo, às 11 horas da noite, a gente saiu para conhecer o Monte Saint-Michel, estava fechado, mas a moça no hotel falou, não, vocês podem ir lá, as cancelas estão abertas, ninguém vai parar vocês não, vocês podem ir lá e visitar a cidade. E nós não tinha ninguém lá, só tinha fotógrafo fotografando, porque os fotógrafos tiram fotos noturnas, porque é muito bonito o lugar. E a gente entrou aqui dentro, tem uma entrada aqui, subiu isso aqui tudo e andamos isso aqui tudo sozinhos, as ruas vazias, foi assim, uma experiência fantástica. A garotada curtiu aqui, mais os jovens da equipe, né? Eram 7 jovens, e aqui estão eles aqui também já fora da van, já preparando para subir lá em cima. Mais uma foto deles aí, os homens jovens, né, do grupo. Tinha mais a Paula também, entre os jovens, né? Pode passar. E esse aqui foi no restaurante do hotel, antes da gente ir lá para o Monte Saint-Michel, a gente fez uma última reunião, está todo mundo aqui, equipe toda, os 12, e mais o Malcolm, o último inglês aqui. E foi um tempo de a gente ter comunhão juntos. A gente foi especialmente bem recebido lá, o pessoal parecia que estava esperando os brasileiros, ficavam cochichando, oh, são os brasileiros, são os brasileiros. E aí o garçom vinha, tentava falar em português com a gente, foi legal. E foi um tempo da gente ter comunhão. Isso aqui é o lugar lá, ó, chama Monte Saint-Michel, uma vista a partir do hotel. Parece um castelo, mas na verdade é uma igreja em cima de um morro, né? Em cima de uma montanha com uma vila embaixo. É um lugar muito bonito e foi legal a gente poder ter ido lá antes da gente voltar. E o longo caminho de volta, né? Daqui, né, em Monte Saint-Michel, a gente foi até Calais, que é o porto, atravessou para Dover e chegamos no aeroporto de Heathrow. Isso durou, saímos 10 horas da manhã aqui de baixo, chegamos 9h30 da noite aqui, exatamente 1 hora antes do voo do pastor Divino partir. Estava em cima da hora, mas nós conseguimos chegar. E aí começou o processo de volta, o pastor Divino partiu na sexta-feira à noite ainda, e chegou partiu na quinta noite, chegou na sexta noite, e nós partimos na quinta também junto com ele, mas ficamos 2 noites em aeroportos, e fomos chegar no sábado à tarde. Essa é a foto do pessoal chegando aqui em Uberlândia. Então isso foi assim, o roteiro do que aconteceu, mas o saldo da viagem mesmo foram os relacionamentos, as pessoas que a gente conheceu, tanto os líderes franceses, quanto líderes missionários ingleses, um suíço e brasileiros que estão trabalhando lá na França, plantando igrejas. A gente pegou muita informação, viu o que é a experiência deles, viu o que são as dificuldades da terra. A França hoje tem 60 milhões de habitantes e menos de 0,5% de evangélicos, de cristãos evangélicos. Então eles precisam, né, de
ajuda para reevangelizar o país. A igreja francesa é muito pequena, apesar de ser fiel, perseverante, corajosa. E, aliás, perseverança foi a palavra que Deus nos deu, antes, durante e até agora, com relação a todo esse processo envolvendo a França. A gente ouviu várias vezes de Deus, inclusive, esse rapaz aqui, o Tiago, levanta a mão aí, Tiago. Esse aí é o Tiago, para quem não conhece. No dia de sair daqui para a França, ele ficou preso no aeroporto, porque o passaporte dele teve um problema e ele não podia ir. E quando a gente partiu, deixando ele para trás, a gente não sabia o que ia acontecer. A palavra que Deus nos deu foi perseverança, fique firme. E por isso nós não desistimos de levá-lo. Nós continuamos orando por ele e nós pedimos a irmãos que apoiassem, que ajudassem ele a resolver o problema do passaporte. E isso foi feito, né? Isso foi feito, ele foi embarcado alguns dias depois e ele participou da viagem. Porque Deus tem nos falado, nós não podemos desistir das coisas no meio do caminho. Quando surgem as dificuldades, quando surgem os problemas, nós temos que perseverar. E eu tenho estudado o livro de Mateus já há algum tempo, e Deus tem me ensinado muito a respeito do reino de Deus naquele livro, né? Jesus fala muito sobre o reino de Deus ali. E lá em Mateus 24:13, eu estava lendo esses dias, e lá fala novamente, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que ficar firme até o fim é aquele que vai alcançar o resultado, que vai ver a glória de Deus em todas as coisas. Tá? Então esse é o meu testemunho, tem muito mais coisa para falar, tem filme, tem foto, mas a gente não pode gastar muito tempo, e a gente teve tempo só de preparar isso aí, só para mostrar para vocês um pouquinho da viagem. Eu queria chamar agora o Márcio, para dar o testemunho dele rapidamente, 5 minutos, depois o Tiago também dá uma palavrinha, um testemunho, e a gente encerra. Obrigado. Ei, som, go, vou, amém. Amém. Essa experiência que eu tive foi algo assim bem profundo para a minha vida ministerial, meu chamado de missão. Eu vivi algo profundo com Deus de relacionamento com pessoas, de cultura diferente. Para mim foi um tempo assim muito forte em fortalecimento ministerial e chamado. Eu queria só compartilhar uma palavra. Essa palavra foi compartilhada e ela veio como desafio para a minha vida e ao mesmo tempo botar em prática nesse tempo assim que eu fui fortalecido. Essa palavra foi compartilhada no momento nosso de célula na casa da Cléria, uma irmã. A cidade que ela mora, eu não lembro o nome, mas é próximo de Taverny. Está lá em Filipenses, capítulo 1. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho do versículo 27. Fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, no indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Amém? Isso para a minha vida foi testemunho. Viver em testemunho, viver acima de tudo assim na vontade de Deus, no caminho que Deus tem me mostrado. E como eu falei, isso aqui tem fortalecido meu chamado, que é missão, fortalecido meu ministério de louvor e adoração. Então, se eu vivi tempos profundos lá de oração, de relacionamento com Deus e com pessoas diferentes, com a família diferente, em cultura, em conversa. Então, isso para a minha vida foi bem impactante. Amém. Tiago. Pai do Senhor, gente, assim, tem nem o que falar, mas foi benção demais. Acontece que os irmãos começou a fazer as reuniões firmes assim do projeto mesmo, foi em junho assim, né, começou. E aí eu já comecei errado, irmãos, porque eu faltava, quando ia chegava atrasado, né? Aí beleza. Resolvi, deu tudo certo, assim. Aí, nos últimos dias, assim,
o Marcinho até me exortou, falou assim, irmão, se você continuar chegando atrasado, assim, você for pra França, irmão, França, né, vamos combinar, que todo mundo lá é pontual, eles acordam, igual robô, assim, filho, você, é 8 horas acordar, 10 para as 9 tá num certo lugar, sabe, é tudo pontual, e eu, né, nessa falta de compromisso aí, quando eu chego lá, e eu até falei com o irmão Silas, né? Não, eu tô aqui meio atrasado, porque eu só cheguei atrasado nas reuniões, né? Aí Deus me ensinou. Mas não, irmão, assim, vou falar para vocês a bênção maior, assim, porque eu não vou nem contar os detalhes mesmo que aconteceu lá, que foi muito bênção, irmão. Foi show de bolas, porque quando eu cheguei lá, os irmãos, assim, os brasileiros, deu a impressão, porque eu tava em Chapecó, assim, com a casa do irmão Divino, né? Dava a impressão quando eu cheguei lá, assim, porque eu cheguei atrasado, né? Todo mundo tá sabendo, cheguei atrasado. E quando eu cheguei lá, os irmãos, parece que estavam meio de banda, assim, de canto, assim, né? Aí eu não sei, irmão, mas eles olhavam pra mim e começavam a rir os franceses, não sei porquê. Aí, nisso aí, foi uma estratégia divina mesmo, assim, para criar relacionamento com o povo. Mas o desafio maior, irmão, foi ter que sair daqui, igual o irmão Silas falou. Cheguei no aeroporto lá do Rio de Janeiro, a irmã lá do aeroporto olhou o passaporte e falou, não, você não pode ir não. Falei, por quê? Não, porque tem que ter um prazo de validade 3 meses antes de vencer seu passaporte para você entrar lá. É uma regra nova aí que está na Europa lá. E o seu tem 2 meses para vencer, né? Aí eu falei, não, e agora, né, cara? Como é que eu vou pegar e dar essa notícia pro irmão Silas, que estava também no aeroporto, tinha passado pelo check-in, deu tudo certo para eles lá, e eu fiquei pensando nele, né? Eu falei, nossa, cara, coitado, né? E beleza. Aí cheguei lá, irmão Silas. Deu certo, não, vou ter que voltar aí, cara, pra Uberlândia. Aí, não, mas vamos resolver isso, nós virou uma correria lá no aeroporto, lá. Tentou de todo jeito, sabe? Deus fechou a porta, ó. Aí não entendeu no começo, não. Aí voltei pra Uberlândia, de boa, né? Assim, eu fiquei mais preocupado com os irmãos em ter pensado assim, não, tadinho, né? Eu fiquei preocupado assim. Talvez eles até perderam o foco da missão mesmo, preocupado comigo que tinha ficado, né? Chega em Uberlândia, aí vou falar lá na igreja, lá no setor oeste, onde que eu fui enviado, né? Não, gente, não fui não, vocês me enviou aí, obrigado, aí, mas não deu certo não, foi da vontade de Deus não ir, né? Não sei, talvez tenha algum pecado aí, que Deus tá, né? Aí talvez eu vou levar isso comigo, aí já viu, né? Aí os irmãos, então tá, nós vamos orar por você aí, então bom que você ficou, que você começa a missão aqui mesmo, né? E você dá um jeito aí, da próxima você vai. Aí, quando é no domingo, o irmão Silas escreveu no Face, não, nós não tá satisfeito que você não veio não. Eu falei, ué, como assim, né? Você tem que vir agora, a gente e os ingleses estão orando para você vir. Eu falei, ué, como assim? Eu acho que o irmão Silas está tentando, tipo, para não me desanimar, assim, né, para não falar assim, não, tadinho, né, para tentar me animar, né, tipo assim, aí não, né, aí falei com ele um pouco, aí de repente, quando eu abri o olho, os irmãos daqui estavam trabalhando, já todo mundo com a mão na massa. Quem que Deus pôs na minha vida? O irmão Elcio. Chegou, me ligou, ó, tudo bem aí? Você vai, né? Vou aonde, irmão? Não, você vai, Deus está encaminhando, você vem aqui no tal lugar, você vai fazer um passaporte novo, eu estou aqui, vou te ajudar. Ô, irmão, sério, irmão Elcio, eu vou te falar, gente, vocês têm um cara de Deus aqui, viu? Na boa, dá valor nesses irmãos, gente, porque o cara me tratou assim, como se eu fosse um dos filhos dele. Tipo assim, ó, você vai, é como se fosse, tipo assim, um cuidado de um pai, sabe? Isso porque eu nem cheguei no irmão Wendel, vocês vão ver que eu vou falar do irmão Wendel depois. Aí o irmão Elcio, eu cheguei e falei pra ele assim, né, eu também, naquele entendimento, assim, nossa, os irmãos estão
assim, pensando que eu tô tão abalado, assim, que eles estão, tadinho, né? Eles estão trabalhando demais aí pra mim aí e tal. Eu fui falar pro irmão, o irmão Elcio, assim, dentro do carro, né? No dia que a gente tava ajeitando o passaporte lá, emergencial, né? O que ia dar certo agora, né? O irmão Elcio, eu dentro do carro falei, não, irmão Elcio, bate no ombro desse, não precisa ficar correndo assim, não, eu sei, você está trabalhando aí, você está correndo atrás de suas coisas aí, de repente você vai ficar preocupado comigo? E a gente estava ali perto do fórum ali, ele parou o carro, falou assim, vou falar uma coisa para você, meu irmão, vou falar uma coisa para você, eu lembro dessas palavras até hoje, e eu dei o testemunho lá na França dessas palavras que ele me deu. Se Deus não quisesse que eu trabalhasse por você, pra você ir nessa viagem, Deus tinha feito comigo, Deus tinha feito com você igual ele fez com o Felipe. O que ele fez com o Felipe? O Felipe estava pregando num canto, desapareceu de um lado, apareceu do outro. Se Deus não quisesse que eu trabalhasse por você, Deus tinha feito com você o que fez com o Felipe. Então, se você está aqui até hoje, é porque Deus quer que eu trabalhe por você, entendeu, irmão? E eu sou canal de... benção demais, né? O irmão falar uma coisa dessa para você. Aí... eu fiquei aqui na cabeça, até falei lá no testemunho na igreja lá, sabe? Falei do irmão Elcio. Mas aí beleza, né? Deu tudo certo. Não sei o que esse homem arrumou, mas foi assim, foi de Deus, não sei nem te falar, irmão. Aí tá, né? Chegou o dia da viagem, aí vai um irmão lá em casa, chamado irmão Enio. Ele é a casa dele, a esposa dele, que é o pai do Abigobal, né? Amigão meu, eu nem sabia. Aí o irmão Enio falou, você está preparado? Preparado. O irmão Enio, gente, na boa, o irmão Enio é outro que me tratou como se eu fosse um dos filhos dele. De tanta rala que esse homem me deu. O cara, assim, eu nem me conhecia direito, sério. Ele já chegou lá em casa, e aí, tá tudo aí na mala? Tudo aí. Deixa eu ver, deixa eu abrir essa mala. Ele abriu a mala, aí minha mãe discutiu com ele lá, ele discutiu, falou mais alto que minha mãe baixou a bola. Aí, beleza, a gente entrou no carro e foi para a rodoviária, porque agora eu ia de Uberlândia para o Rio de Janeiro de ônibus, né? Porque para ficar mais barato lá, no esquema lá. Aí, o que acontece? Na rodoviária, o irmão Enio, gente, ele falou assim, é o seguinte... eu te conheço direito não, mas eu já estou vendo que você já é meio voado. Então você vai prestar atenção, pelo amor de Deus, no que eu vou te falar. Você presta atenção, olha para mim, estou olhando para mim? Toda hora ele me dava um ralo, tipo assim, tipo um soldado, assim, entendeu? Primeira coisa, você não vai chegar lá no Rio de Janeiro assim, assim, assado, não. Você vai chegar assim, assim, assado. Põe sua mochila na frente de você, senão você é assaltado lá, e aí você já viu, né? Sua mala é parte do seu corpo, tá? Você não vai desgrudar dela, se você cochilar, você vai dar um jeito aí de grudar essa mala no você se vira, irmão. Mas, você se vira. Ele falou tanto isso pra mim, gente, tanto, que eu cheguei, e ele parece que ele é onipresente, sabe? Porque ele sabia tudo que estava acontecendo comigo lá no Rio de Janeiro, porque quando ele falou assim pra mim, em Uberlândia, na rodoviária, você chega no Rio de Janeiro, você me liga. E eu liguei pra ele, né? Tô lá. Ô, irmão, cheguei aqui, né? Olha pro seu lado direito. Você vai ver um povo num táxi chamando você pra entrar no táxi deles. E eu olhei pro lado direito, tinha um povo, meu irmão, menino, vem cá, entra no meu táxi. Eu falei assim, vai, credo aí. Será que esse cara tem algum... você não vai dar ouvido pra esse povo, não. Você vai mais na frente deles, você vai ver um clichê lá, que é umas meninas lá. Essa aí vai chamar você para pegar táxi, você pega com elas, porque elas têm uma companhia séria lá. Porque esses caras aí, que estão te chamando aí, faltou ele falar até a quantidade de gente estava lá, porque ele falou tudo. Você dá uns 4 passos, você chega lá, sabe? Tipo assim, irmão, tipo assim. Você vai lá e fala com a menina que você vai pro Galeão, tal e tal. Ele falou tudo para mim assim, Aí fui lá, tal, falei, vou pro Galeão, né, tal. Não, aí antes, não, perdão, rapidão, acabou o tempo? 2 minutinhos. Antes, ele falou assim, senta na cadeira que tá atrás de você. Olhei, tinha uma cadeira lá, irmão. Sentei lá, né. Aí, daqui 5 minutos você me liga. Parece que não tinha dado certo ainda o voo, sabe? Aí,
depois de 5 minutos liguei para ele me ligou, né? Não, foi eu que liguei para ele, não foi, eu dei um toque para ele. Aí, tá bom, agora você vai caminhar, onde que eu vou te falar? Você vai, passa o povo do táxi que tá te chamando, chega lá e fala para as meninas que você vai pro Galeão lá. E fui lá e tinha umas meninas. O que ele falou? Parecia que eu estava lá mesmo, eu fiquei até com medo, né? E aí chegou nos outros países, eu perdi a conexão com eles. E a voz do Espírito Santo, irmãos, falou no meu coração. A voz do Espírito Santo parecia tanto a voz do irmão Endo, porque tudo que ele falou nos outros países eu lembrava, sabe? Não, o irmão Endo falou para eu deixar aqui. Aí a mochila viu um pouco para cá. Nossa, o irmão Endo tá aqui, cara. Aí eu já punha a mochila, sabe? É desse jeito. E cheguei lá em Paris, lá, irmãos, totalmente perdidão, né? Porque aí a moça que ia lá me buscar, acabou que não chegando lá a tempo, aí eu fui na internet lá no aeroporto. Não, irmãos, já tem que sentar e conversar, é muita coisa. Mas eu queria agradecer demais, irmão Elcio, irmão Enio e todo mundo aí que orou, viu, gente? Muito obrigado mesmo, de verdade. Oh, foi bem, vocês não têm ideia. Não foi uma viagem, não foi uma viagem para descansar, não foi. Foi bênção demais a conta, assim. E eu tenho projeto aí, irmãos, para ser enviado por vocês de novo aí, para ficar dessa vez. Né? Em nome de Jesus, obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Elcio. Pedi para o pastor Gilberto fazer uma oração de gratidão apenas, por tudo que aconteceu na viagem.